Olá! Este é o 13º vídeo de módulos para Arduino e hoje nós vamos falar sobre o módulo de ponte H, esse módulo que utiliza o CI L298. Então vamos lá, vem comigo! No vídeo de hoje, nós vamos falar especificamente sobre esse módulo que é baseado no CI 298. Se você quiser saber um pouco mais sobre o conceito de uma ponte H, de um circuito ponte H, eu recomendo você assistir o nosso vídeo lá da série Explorando Arduino. Lá nós temos um vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para você acessar lá. Temos um vídeo que fala sobre motores DC e sobre o conceito de ponte H. Agora, hoje, eu vou ensinar a como fazer as conexões nesse módulo, como usar os jumpers que vêm no módulo e como fazer a programação. Então, para isso, nós vamos encontrar 3 formas diferentes de utilizar esse módulo. Vamos entender tudo sobre a primeira forma de uso desse módulo. Vejam aqui as conexões. Essa primeira forma será utilizada quando precisarmos ter uma segunda fonte de alimentação para o controle dos motores. Então vejam que nós temos aqui no Arduino, nós vamos ter uma alimentação comum, como você já está acostumado, seja pelo cabo USB, ou seja por alguma outra fonte ligada aqui no Arduino. E nós vamos usar aqui uma outra bateria ou uma outra fonte que fará a alimentação dos motores. Isso porque os motores eles vão precisar consumir uma capacidade maior do que o Arduino suporta. Repare que o máximo de corrente que um Arduino suporta é 500 mA para todo o circuito conectado no Arduino. Veja que nós temos aqui outros 2 conectores, um para cada motor. Nós temos aqui o motor 1 e aqui o motor 2. Depois que fizermos a conexão da alimentação e dos motores, é importante que a gente conecte aqui o Terra no circuito do Arduino, ou seja, aqui também no GND do Arduino. Vejam que está tudo conectado aqui com o Terra. Isso é muito importante. Sem essa conexão, nós não vamos conseguir controlar o módulo. E esse terceiro pino aqui nós não vamos utilizar. Depois, todos os outros pinos que nós temos aqui na placa serão utilizados para a conexão com o Arduino. Nessa primeira forma de uso, nós não vamos controlar a velocidade do motor. Vamos controlar apenas se ele está ligado ou não e o sentido da rotação. Então, por isso, nós vamos colocar aqui esses 2 jumpers. Um jumper para cada motor. Ao colocar o jumper, o módulo já está configurado para não precisar trabalhar com velocidade. E dessa forma, nós vamos economizar uma porta para cada motor aqui no Arduino. Então vamos utilizar para cada motor apenas 2 portas. Essa é a forma em que usa menos portas possível no Arduino. Então veja que nós temos aqui 2 pinos que vão controlar esse motor aqui de cima. Eles serão ligados nesse exemplo aqui nas portas 2 ou 3. Podem ser ligados em qualquer porta digital que você tenha no Arduino. E aqui, esses 2 de baixo, ligados nesses fios laranja, nós vamos ligar aqui nas portas 6 e 7. Pode também ser ligados em qualquer porta do Arduino, desde que seja porta digital. Bom, feito isso, nós temos já o módulo totalmente conectado, porém é importante a gente explicar também aqui por esse jumper aqui no meio do módulo. Esse jumper ele é utilizado quando nós temos a fonte externa. O módulo não está sendo alimentado diretamente pelo Arduino. Então é importante que a gente coloque o jumper aqui, porque senão o módulo não vai funcionar. Feita a conexão do módulo, só entender aqui o circuito que nós vamos usar como exemplo. Nós temos também aqui 2 push buttons, serão configurados no modo input pull-up. Por isso, nós temos um terminal ligado no GND, aqui no Terra, e o outro terminal ligado numa porta digital, no caso aqui nas portas 4 e 5. Então vamos agora falar sobre a programação nessa forma de uso aqui do módulo. Aí na descrição do vídeo você encontra esse sketch aqui para poder baixar. Vamos entender o sketch.
Nós temos aqui as definições dos pinos que iremos controlar os botões. Então temos o botão A no pino 5 e o botão B no pino 4. O botão A irá controlar o motor A e o botão B, o motor B. Temos também aqui os pinos onde ligamos a ponte H. Então temos os pinos do motor A, o primeiro e o segundo pino, e aqui os pinos do motor B, o primeiro e o segundo pino. Estão ligados aqui nessas portas do Arduino. Depois, nós temos aqui algumas variáveis que irão controlar o estado do botão. Então, temos as variáveis para o botão A e as variáveis para o botão B. Aqui no setup do Sketch, nós vamos simplesmente definir a forma em que vamos usar aqui os pinos dos botões, as portas dos pinos, então estarão na forma input pull up, para que a gente não precise colocar mais nenhum resistor aqui no circuito. E também vamos definir aqui todos os pinos que irão controlar a ponte H como output. Importante. Aqui no loop, nós temos primeiro toda essa parte aqui que faz a leitura de um dos botões, do botão A. Então a gente lê o estado desse botão. Nessa variável a gente consegue comparar como que está o status, se houve mudança no status. Por isso nós temos aqui a leitura do status anterior. Aqui no final, veja, o status anterior ele é gravado. Então aqui a gente consegue verificar se houve uma mudança no estado, se o botão foi apertado. Depois aqui a gente vai utilizar a função milis e essa variável delay só para fazer o filtro daquele efeito bounce. E quando realmente for identificado que o botão foi apertado, nós vamos somar aqui 1 nessa variável estado A. Se a variável estado A já estiver maior do que 2, o que a gente faz? A gente volta a estado A para 0. Nessa primeira forma, nós vamos ter 3 estados no botão. Então, nós vamos ter o primeiro status, quando eu apertar, ele vai ligar o motor em um sentido. Quando eu apertar novamente, ele vai mudar o sentido de rotação e ao apertar pela terceira vez, ele para o motor. Aqui nós temos a mesma lógica, só que para o segundo botão. Vejam, aqui ele vai ler o segundo botão. E depois aqui é que temos o funcionamento da ponte H propriamente dita. Então nós temos aqui primeiro o controle do motor A e depois o controle do motor B. Então vejam, para o motor A, se o botão estiver no estado 0, o que nós vamos fazer? Aqueles 2 pinos de controle do motor A, que vão lá para a ponte H, os 2 nós vamos desligar. Então, ao desligar esses 2 pinos, o motor para. Agora, se o botão estiver no estado 1, nós vamos ligar apenas um dos pinos, o pino 2. Veja então, ao desligar os 2, o motor para. Ao ligar um dos pinos, o motor vai girar em um sentido. Agora, se o botão estiver no outro sentido, no caso no estado 2, então nós vamos inverter. O primeiro pino será ligado e o segundo pino desligado. Eu desligo esse e ligo esse. Com isso eu inverto a rotação do motor. E essa lógica a gente faz exatamente igual para o segundo motor. Então, eu já carreguei aqui esse sketch no Arduino, então vamos testar. Então veja que nós temos aqui as mesmas conexões. E aqui eu vou apertar o primeiro botão e ele está controlando ali o primeiro motor. Apertando novamente, ele inverte a rotação e aperto novamente, ele para. Aqui para o segundo botão. Ele gira o segundo botão, inverte a rotação e para. Eu posso controlar os 2 botões ao mesmo tempo ou apenas um. Um girando em um sentido, o outro girando no outro. Desligo um, desligo o outro. Nessa forma de uso do módulo, nós controlamos então se ele está ligado ou não e o sentido de rotação. Então vamos agora falar na segunda forma de uso desse módulo. Nessa segunda forma, nós não vamos utilizar uma alimentação externa. O próprio Arduino irá alimentar o módulo e os motores.
Vejam aqui como será essa conexão. Então nós temos aqui o módulo, novamente com até 2 motores sendo controlados, e a alimentação feita diretamente pelo Arduino. Muito importante, vejam, o máximo de corrente que nós podemos ter aqui, total no Arduino, é de 500 mA, mesmo que o circuito esteja ligado aqui no pino de 5 volts. Então 500 mA é o máximo considerando tudo que colocarmos no circuito do Arduino, se por exemplo usarmos LEDs, qualquer coisa, servomotor, qualquer coisa que está consumindo essa corrente. O próprio microprocessador do Arduino também consome essa corrente e mais os motores aqui. Bom, se os motores então são bem simplesinhos, de pouca corrente, não tem problema nenhum. Como que a gente vai fazer? Então vejam que aquele pino superior eu não utilizo. O pino do meio aqui eu ligo da mesma forma no terra. E o pino de baixo é que eu vou ligar aqui nos 5 volts do Arduino. E aí, muito importante, eu vou tirar aquele jumper aqui do meio do módulo. Aquele jumper não utilizo mais, eu retiro ele. Aqui nas conexões com o Arduino, fica da mesma forma. Os 2 jumpers aqui e as duas conexões para cada motor aqui ligado no Arduino. Então, o circuito do Arduino não vai mudar e o sketch que nós utilizamos lá na primeira forma pode ser utilizado também dessa forma aqui. E vamos agora entender a terceira forma de uso desse módulo. Dessa forma, nós vamos poder controlar a velocidade dos motores. Vejam aqui as conexões. Então vejam que nós voltamos a ter uma fonte externa de alimentação, por isso usamos aqui o pino de cima para o positivo da fonte, e o pino do meio para o negativo, também ligando o negativo no GND do Arduino. Não esqueçam dessa ligação aqui, porque não iremos conseguir controlar o módulo se não tiver o GND também ligado ao Arduino. E esse pino de baixo não utilizamos. Temos aqui então as ligações dos motores, do motor A e do motor B. E outra diferença dessa terceira forma é que nós não temos mais aqueles 2 jumpers aqui nos pinos de controle. Vamos ter então 3 pinos de controle para o motor A ligados no Arduino e 3 para o motor B também ligados no Arduino. Aqueles 2 pinos de controle de sentido da rotação dos 2 motores podem ser ligados da mesma forma que nós vimos anteriormente. Mas esse novo pino que eu vou ligar para cada motor, ele será ligado numa porta digital, necessariamente uma porta que tenha a função PWM, essas portas que têm um til, um sinal de til ao lado. Então no caso aqui eu estou usando a porta 9 para o motor A e a porta 10 para o motor B. Então serão esses pinos que irão controlar agora se liga, desliga e a velocidade de giro do motor. Além disso, nesse circuito exemplo, nós vamos ter também aqui um potenciômetro que será ligado na porta analógica, a porta 0. Então nessa porta o nosso sketch irá receber o valor do potenciômetro e com esse valor irá mandar aqui para a ponte H a velocidade em que queremos do motor. Então esse potenciômetro, o pino central é ligado na porta analógica, um dos lados é ligado aqui no pino de 5 volts do Arduino e o outro lado no pino de terra do Arduino. Então agora que já aprendemos as conexões para essa terceira forma de uso da ponte H, vamos entender a lógica de programação disso tudo. Esse sketch que eu vou explicar, você também encontra aí na descrição do vídeo para baixar. Bom, então nós temos aqui em cima as definições dos pinos, onde os botões estão conectados, igual ao sketch anterior. Temos aqui também a definição do pino do potenciômetro, porque agora temos o potenciômetro para controlar a velocidade. Ele está ligado aqui então na porta A0. Vamos ter agora 2 novos pinos de controle, um para cada motor. Então nós temos aqui o Enable Motor A
lá na porta 9, lembrando que esta tem que ser uma porta do tipo PWM, a porta que tem esse tiozinho aqui lá do lado. E o segundo pino de controle do motor B, aqui ligado na porta 10, também PWM. Os pinos de sentido do motor, pino 1 e o 2 do motor A, 1 e o 2 do motor B, continuam da mesma forma como o sketch anterior. Depois nós temos aqui as variáveis de controle dos botões, também não mudou nada com relação a essas variáveis. Aqui no setup nós temos o input pull-up para os pinos dos botões e o pino do enable do motor A e do motor B estarão como output, assim como os outros pinos de controle do sentido. Bom, depois aqui a leitura do botão, a única modificação que teve comparado ao sketch anterior que nós falamos é o estado do botão, que ele vai agora ter 4 estados. Então nós vamos ter o primeiro estado, que é desligado, o segundo estado, vamos girar o motor em um sentido, o terceiro status ele para e o quarto status ele gira no sentido inverso. Então, por isso, nós vamos aqui de 0 até 3 nos estados dos botões. Depois de passar os estados dos botões, nós temos agora aqui o controle da ponte H. Vamos falar do primeiro motor, motor A. Então, se ele estiver no estado 0, ou seja, o botão está no estado de motor desligado, nós vamos mandar aqui para o pino Enable do motor A, um 0. Vamos desligar o motor enviando um 0, usando aqui o Analog Write. Reparem que aqui não estamos usando Digital Write. Isso porque essa porta é uma porta PWM, então nós podemos aqui mandar o valor de 0 até 255, não apenas High ou Low. Bom, nesse caso então, desligamos o motor. Agora, se o botão estiver no estado 2, que significa que ele tem que sim estar parado, mas queremos que nesse estado ele esteja com um freio. Então nós podemos ter duas formas do motor desligado. Ele livre e ele com um freio. No caso dele estar parado, mas com um freio, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar aqui para o pino do Enable Motor A, nós vamos mandar um valor de 255, o valor máximo que ele pode ter. E vamos colocar aqui nos pinos de sentido, sentido 1 e o 2, vamos colocar em High. Então, colocando os dois pinos em High e o Enable em 255, nós vamos fazer com que o motor fique parado, mas com um freio. Já nesse outro estado 0 aqui, como eu simplesmente coloquei um 0 aqui, ele não terá um freio, então ele pode ser que ele desça a ladeira. Agora, se não for nem no estado 0 ou 2, significa então que nós temos um estado em que o motor está girando. Por isso, ainda não importando com o sentido de giro, nós vamos mandar um Analog Write aqui para o pino Enable, ou seja, vai girar. Eu não sei para qual sentido, mas vai girar. Então, em qual velocidade vai girar? Então, vejam, aqui é o segredo para controle da velocidade. No Enable, eu vou mandar aqui, através do Analog Write, um valor de 0 até 255, de acordo com o que eu regulei lá no potenciômetro. Então, eu leio o potenciômetro pelo Analog Read. Veja aqui, eu li o valor do potenciômetro. Esse valor aqui lido, que é um valor que está na faixa de 0 até 1023. Esse valor nessa faixa nós vamos transformar para a faixa de 0 até 255, usando aqui a função map. Feito isso, então nós já temos controlada a velocidade do motor. Depois basta ver aqui o sentido da rotação. Se for o estado A, então eu vou desligar o sentido 1 e vou ligar o sentido 2. Se for o estado do botão igual a 3, ou seja, ele não é nenhuma das
opções anteriores. Então ele é igual a 3. Se for 3, nós vamos ligar o sentido 1 e vamos desligar o sentido 2. Com isso a gente inverte o sentido do motor. A mesma lógica para o segundo motor, o motor B, vai ter essa mesma lógica. Então vamos agora ver o funcionamento. Então vejam, eu estou com o potenciômetro aqui, estou com a alimentação externa para o motor e o Arduino com a alimentação pelo cabo USB e o seu circuito aqui. Então eu vou apertar o primeiro botão e estou girando esse primeiro motor. Ao controlar aqui o potenciômetro, eu controlo a velocidade do motor. Então agora, ao controlar o outro motor, ele está na mesma velocidade que nós temos aqui o potenciômetro. Para o motor, sentido inverso, paro e assim por diante. Agora, vamos testar aqui nos motores a diferença entre o freio e o motor livre. Então, ele está desligado, vamos ligar ele e vejam, eu vou desligar ele primeiro de forma livre. Vocês viram que ele ficou girando por um tempo? Agora eu vou ligar ele de novo e lembrem-se que ao desligar ele vai acionar o freio. Então vejam, ele parou muito mais rápido, porque agora sim ele está funcionando com o freio. Então nós temos aqui o outro motor com o freio e sem o freio. Na primeira forma de uso desse módulo que nós vimos, não tínhamos como controlar o motor de modo livre quando desligado. Lá, sempre que colocássemos o motor desligado, ele estaria com o freio. Mas dessa forma aqui, dessa terceira forma, em que estamos controlando também a velocidade, nós temos essa capacidade de controlar se o motor está com o freio ou está de forma livre. E procure saber sobre o seu motor qual é a corrente máxima que ele utiliza. Mede lá com um multímetro, ligando ele diretamente na fonte, mede com um multímetro quanto que ele está consumindo de corrente. Só que aí um detalhe, a corrente que você está medindo é a corrente que o motor terá quando ele estiver